de março de 1969. O velho estádio dos Eucaliptos estava deixando de ser o melhor cenário das grandes vitórias do Internacional. Logo passaria apenas a fazer parte da história do clube, principalmente para aqueles que ali haviam escrito, na grama e com a bola, seus mais lindos capítulos. Aquela gente maravilhosa que formara o rolo compressor, os ex-campeões de 45, por exemplo. Quando o jogo de despedida nos Eucaliptos, Inter e Rio Grande, terminou, Tesourinha e seus companheiros cumpriram um último ritual. Retiraram as redes cansadas das velhas goleiras que nunca mais balançariam com seus golos sensacionais. De fato, tudo isso é motivo de emoção, de satisfação, de alegria e também de tristeza, porque tantos heróis também desfilaram nesse campo e hoje eu recordo todos aqueles que ajudaram a fazer esse Internacional grande e que deverá ser maior ainda com o gigante da Beira-Rio, e queremos agradecer essa diretoria e desejar a ela as maiores felicidades no novo estádio, as maiores felicidades a todos esses jogadores que irão defender a camisa do Internacional. Essa torcida que vem acompanhando esse Internacional, continuem assim acompanhando o Internacional, porque o Internacional é grande e vai ser maior ainda. Com o Guaíba de fundo, ali mesmo, do estádio que encerrava um ciclo para o Inter, Tesourinha via erguer-se, enorme, construído por todos os colorados, como ele, com sacrifício, paixão e alegria, um novo cenário. O gigante da Beira-Rio. Este apelido, feito de orgulho e carinho, não permitiu que o novo estádio recebesse o nome de Pinheiro Borda, inspirador e alavanca da construção daquele gigante. Um gigante que no dia 6 de abril de 1969 passava a ser de todo o povo colorado. E naquele dia, enquanto a manhã nascia, o Inter despertava para uma nova era, como bem lembrava a crônica, lida pela voz emocionada do saudoso Pedro Pereira, pelo microfone da Guaíba. Levanta, meu povo! Acorda, Porto Alegre! Sacode a cidade colorado de sangue vermelho, de roupa vermelha, de alma vermelha. É o teu dia que surge, explodindo num maravilhoso carnaval de alegria insopitável. É o teu dia que chegou finalmente, o teu dia de glória, a tua época de esplendor. Olha contra o horizonte, olha o teu gigante recortado contra a paisagem do Guaíba, enorme estrutura de cimento, tijolos, ferro, trabalho, esforço, sacrifício. Orgulha-te deste imenso, colossal estádio. Glória do desporto nacional, ó internacional. Era um dia de festas. E homens como o engenheiro Rui Tedesco, presidente da Comissão de Obras, sentiam-se realizados. A nossa querida família colorada, essa família fabulosa que permitiu que esse grupo de homens, seus servos, pudessem realizar essa obra. Vocês é que são os merecedores dos nossos aplausos. Nós agradecemos essa oportunidade que vocês nos deram de servir a vocês todos. Muito obrigado a vocês todos. E a fita simbólica, marcando a inauguração do gigante, logo era cortada. Vai ser cortada a fita simbólica, atenção, é desatada a fita simbólica do gigante da Beira-Rio. E o público delira. Está inaugurado oficialmente o maior estádio particular do mundo. O espetáculo não estava completo. Faltava o jogo. O Inter correndo para o futuro em seu novo gramado. Contra o Benfica. Era também a primeira vitória. 2-1. E Claudio Miro, o maior goleador da era Beira-Rio, deixava nas redes a sua marca.
Atenção, bola em jogo no ataque do Internacional, mas entra bem colocado, cortando Humberto. Humberto conseguiu a José Augusto, Eusébio na divisória do gramado, cortou Cláudio Miro, insistiu José Augusto, conseguiu na direção de Tony para Praia, Praia abrindo luta com Dorinho, melhor para Dorinho. Dorinho para Braulio, Braulio para Valdomiro, Valdomiro vai tentar bater o seu adversário, bateu, recuou para Braulio, Braulio vai tentar a finta, tocou para Laurício. Laurício recebe tendo a marcação de Tony, ainda Laurício conduzindo o couro, abriu para Valdomiro. Valdomiro recebe com a marcação de Cruz, vai tentar bater a Cruz, vai tentar buscar a linha de fundo, ainda Cruz, atenção, boa cruzada de Valdomiro sobre a área, Gilson Porto tenta encher o pé, Cláudio Miro pula, gol! Gol! Cláudio Miro de cabeça! Uma jogada espetacular! Provoca a maior explosão pública que já se assistiu em Porto Alegre. 100.000 pessoas sacodem lenços e bandeiras vermelhas. Golaço de Cláudio Miro a 22 minutos de jogo, Lauro Quadro. Criticado, criticado. Cláudio Miro, o pretinho Cláudio Miro, tão criticado por tantos, é o primeiro goleador do Gigante da Beira-Rio. Uma jogada perfeita de Dia seguinte, era a seleção brasileira que participava dos festejos colorados, ganhando do selecionado do Peru por 2-1. E Pelé estava presente. Estava dizendo do espetáculo que está sendo essa tarde aqui, com esse povo bastante colorido, ou colorado, como vocês quiserem. As bandeiras, os desfiles das bandeiras e as garotas que seguram as bandeiras também, embelezando bastante o espetáculo. A banda dos fuzileiros navais fazendo os seus números dentro do gramado, uma coisa espetacular mesmo. Nós que somos brasileiros sentimos bastante honrados com cada lugar que vamos, cada estado do Brasil, com um campo de futebol igual a esse, como eu já tive a oportunidade de dizer muitas vezes. Eu acredito que para os peruanos que estão vindo aqui pela primeira vez, isso está servindo de atração turística. No gramado do Gigante, as festas continuaram com jogos e com golos. Grêmio 2, Benfica 1, dia 9 de abril. Hungria 2, Inter 0. A primeira derrota, porque a história final não se faz só com vitórias. Grêmio 1, Hungria 0 e Inter 4, Peñarol 0. A primeira goleada, dia 13. Depois veio o primeiro Grenal, 0-0 e muita briga, dia 20 de abril. Aquele estádio, aquele orgulho, aquela alegria toda dos colorados pedia um título. O primeiro título no Gigante. O time compreendeu o povo, lutou e ganhou, apesar do empate no Grenal decisivo do Regional de 69. Valdomiro chegou a marcar um golo, mas o árbitro Zeno Escobar Barbosa o anulou. Paíca voltou a bola para o Internacional com Tovar. Tovar está sobre a linha da marcatória do meio de campo, pedalando, tentando bater a Paíca, mandou a Sérgio. Sérgio manobra, dando uma volta no adversário, que Paíca lançando em profundidade para Valdomiro. Falha, Verano, pode marcar, Valdomiro atira, gol! Gol de Valdomiro! Mas o árbitro anula o gol! O árbitro anula o gol e eu não entendo a anulação. Vamos olhar para o relógio. 14 minutos e meio, o que houve, Lazier? Ele só pode ter dado o impedimento ao Pedro Pereira, mas eu sinceramente não justifico o impedimento do Valdomiro. Ele entrou na corrida, venceu na corrida o Everaldo, se apossou do lançamento do Sérgio e fez o golo. O juiz deu impedimento. A sua posição é muito boa, inclusive para depor, Pedro. Quem importava o golo anulado? O empate. O Inter estava iniciando seu longo ciclo de conquistas no Gigante da Beira-Rio. O campeonato regional de 1970 também foi decidido no Gigante, antes mesmo da última rodada, quando o Inter tocou 2-0 no 14 de julho de Passo Fundo, dia 1º de outubro. Valdomiro, que começava a se transformar num símbolo das decisões, fez um dos golos. O Internacional é o bicampeão gaúcho.
Prepara-se Valdomiro para cobrar. Atenção, correu, atirou. Gol! Gol de Valdomiro para a equipe Fubra. Uma bomba que Volney não pôde deter. Bateu na ponta de seus dedos e foi para a rede. Internacional bicampeão. Valdomiro 2-0. 41 minutos de luta, Lupe. Pelo lado esquerdo da barreira, no ângulo morteiro de Valdomiro que correu. A decisiva de 1971 não foi disputada no Gigante, mas nele o Inter praticamente garantiu o título ao derrotar o Cruzeiro por 2-0, dia 16 de setembro. Bené fez o primeiro golo daquela partida. Bola para Bené, tenta o contra-ataque pela ponta esquerda. Está caído no gramado o jogador Carlinhos do Cruzeiro junto à linha lateral das arquibancadas. Bola movimentada com Carbone entregando para o seu companheiro Hermínio e subindo para o campo de ataque o Internacional. Bola com Hermínio dá para Tovar pelo centro da linha intermediária adversária. Abertura para Valdomiro. Valdomiro pela ponta direita vai para cima do Ortúnio, pode fazer a cruzada. Bola perigosa, entrou Bené de cabeça. Gol! Internacional! Bené! De novo a jogada de Valdomiro. De novo a cruzada, bem aberto pela direita. Uma bola alta, entrou Bené como um bólido pela esquerda de cabeça, tocou no outro ângulo. 1-0 para o Internacional. Em 1972, o Gigante viveu um grande espetáculo e comportou o maior público desde sua inauguração. 103 mil pessoas viram a seleção gaúcha empatar em 3-3 com o selecionado brasileiro, dia 17 de junho. Valdomiro, numa de suas jogadas características, fez o passe para Claudiomiro marcar o terceiro golo dos gaúchos. Vamos para Valdomiro correu, chegou na linha de fundo, tentou cruzar, cruzou, entrou Claudiomiro, cabeceou. Gol! Para a equipe gaúcha. Jogada de Valdomiro na linha de fundo. Levantou para a boca do gol. Entrou Claudiomiro, deslocando completamente o goleiro Sérgio. Exatamente a 37 minutos e meio de jogo. Levanta a torcida gaúcha, Lazier. A mais famosa jogada gaúcha. Valdomiro ao fundo de campo. A paulada para dentro da pequena área. Um público menor do que aquele de Brasília e Rio Grande do Sul, menor, mas não menos entusiástico, viu o Inter chegar ao tetracampeonato no dia 30 de julho de 72, ao vencer o Esportivo por 2-0 na penúltima rodada do Regional. O segundo golo foi de Escurinho. Cláudio dominando pela intermediária, preparando-se para erguer para a grande área, de perna direita, ergueu para Escurinho, a bola passou, ficou para Jorge Andrade para Escurinho, Escurinho para Jorge Andrade, bombardeou, salvou Gasperini, rebote para Dair, afasta da grande área, ainda vem para dominar Paulo César, Escurinho, preparou, atirou para o canto, gol! Escurinho, pé quente! Para o canto, resolve o jogo. Internacional 2-0, é o tetracampeonato no pé de Escurinho, a 29 minutos de jogo. O campeonato de 73, o pentacampeonato do Inter, decidiu-se no dia 29 de julho, num jogo sofrido, em que Jair marcou já nos descontos o único golo da partida contra o Gaúcho. Atenção, prepara-se Valdomiro, correu para a bola, bateu para a boca do gol, empurrado o jogador Raul Santos, ficou a bola para Paulo César, atirou para a boca do gol, defende Daison Pontes outra vez para escanteio. Houve empurrão ou pelo menos resvalou alguém ali naquele barro, Lazier? É, exato, Pedro. Tem muita gente dentro do campo que está invadindo, hein? Atenção, correu para a bola, Valdomiro bateu na direção de Escurinho, pulou, cabeceou para o gol, cabeceou Jair, gol! Para o Internacional, golpe de cabeça de Escurinho para a boca do gol, penteada de Jair para o fundo da rede, 3 minutos adiante do tempo regulamentar,
a vitória na partida 1-0, a vitória no campeonato. Pouco depois da conquista do Penta, quando o Inter já disputava o Nacional, Valdomiro fez uma profética declaração. E a gente, se Deus quiser, eu prometo que o Internacional, ano que vem, eu vou fazer tudo, se Deus quiser, eu e meus companheiros. Isso é uma promessa que eu fiz, o Internacional ser 8 vezes campeão. O Internacional vai ser 8 vezes campeão, isso eu prometo. Quando que você fez essa promessa, Valdomiro? Isso eu fiz quando eu cheguei aqui no Internacional, em 69, que nós conquistamos o primeiro campeonato. E eu fiz a promessa que o Internacional vai ser 8 vezes campeão. 73 marcou ainda um novo e vitorioso empreendimento do Inter, que inaugurou o seu ginásio de esportes, logo apelidado de Gigantinho. Em 1974, o Internacional do Gigante da Beira-Rio imitava os velhos ídolos do Estádio dos Eucaliptos ao conquistar o hexacampeonato. Mais uma vez, Valdomiro era o homem da decisão. Fez o gol do Inter no Grenal decisivo do dia 1º de dezembro. Bola movimentada para o ataque do Internacional com o Escurinho. Escurinho pela meia direita. Está jogando, vindo de trás, entregando para Lula. Lula parou pela ponta esquerda, vai para cima do Cláudio, procura passar. Bola de Lula, cortou a defesa do Grêmio com a Anchieta. Rebote para Paulo César fora da grande área. Tentou uma finta sobre Carlos Alberto, parou a bola. Ainda Paulo César entregando para Lula. Lula pela esquerda, levantou o chuveiro para Escurinho, de cabeça para Cláudio Miro. Cortou a Anchieta, veio para Valdomiro, pingando, atirou. Gol! Valdomiro! A bola veio pingando, deu de 100 pulo pro fundo do gol. 24 minutos e meio de partida no segundo tempo. Explodiu a torcida vermelha no Beira-Rio, na Zé Martins. Valdomiro correu para a torcida, de boca escancarada. Em 75, o Inter igualou-se ao Grêmio e atingiu o heptacampeonato. O Inter festejou o título, vencendo o Grêmio por 1-0, dia 10 de agosto, golo de Flávio. Prepara-se para fazer a cobrança agora Pontes entregando para Vacaria. Vacaria está no campo de defesa, pode suspender para o campo de ataque. De perna esquerda movimentou a bola Vacaria tentando para Flávio, corta de cabeça Beto. Voltou a bola para Valdomiro entregando para Batista. Batista pelo campo de defesa agora para Valdomiro. Valdomiro passou pelo Tabajara. É um ataque perigosíssimo, Internacional vai agora com amplo espaço pela direita. Tentou a cruzada, Valdomiro cruzou, atenção, bateu no peito do Picasso, voltou para Flávio, atirou. Gol! Nacional, Flávio! Pode ser o gol do heptacampeonato que o Inter não tem! Flávio levanta o Beira-Rio do Porto de Portugal para o Porto Alegre do Brasil! Flávio! 14 minutos e 30! Mais do que o hepta regional, porém, 1975 deu ao Inter um título inédito para clubes gaúchos. O título nacional. Era a complementação necessária para a nova era de glórias surgida com o advento do gigante. Dia 14 de dezembro, uma data histórica. Inter 1, Cruzeiro de Minas 0. Golo do predestinado Figueroa. E a Taça Brasil ficava no gigante pela primeira vez. Atenção, cobrado escanteio, entra Figueroa, tirou de cabeça. Gol do Internacional! O capitão Elias Figueroa de cabeça cumprimentou Raul. Na bola que veio de Valdomiro. Agora o mar vermelho no Beira-Rio. Pode ser o gol da Copa Brasil. Pode ser o gol do coroamento de uma campanha internacional. 1, Cruzeiro 0, 11 minutos. Depois deste golo, o Cruzeiro carregou buscando o empate. Impossível. Manga estava no golo.
faltam 40 segundos. Prepara-se para fazer a cobrança do lance manual, Jair. Há um batalhão de fotógrafos pela pista. O estádio, como eu havia dito, está de pé. Não pode ser outro comportamento do torcedor Rui. Rubens Spinelli assiste da pista o jogo, Balvê também. Mas Dulcídio não quer isso, eles devem se afastar, senão o jogo está como agora, parado. Está esgotado o tempo regulamentar, já marcou o sinal. Bola com Jair, nos descontos do jogo. Jair para Falcão, Falcão tentou para Paulo César. Falcão atrás para Caçapava, bateu no peito, atirou alto sobre a meta. Tiro de gol para o Cruzeiro. Estamos no período de descontos. Agora, atenção, Lazier, Lupe, Laerte, Belmonte, com calma. Vamos projetar todos os detalhes. O jogo está terminando. O Rio Grande do Sul, o Internacional vão ser coroados campeões brasileiros de futebol em 1975. Vai terminar o jogo no Beira-Rio. Um gol de Figueroa. Foi um jogo de gigantes, mas o Internacional está ganhando. O Internacional vai ganhar, se Deus quiser, e o Rio Grande também. Esta parada eles não nos levam mais. O Rio Grande do Sul, depois de 70 anos, vai ser campeão do Brasil. É hoje, é aqui, é neste 14 de dezembro de 75 no Beira-Rio. Dulcídio Vanderlei Bosquilha esqueceu o tempo. Estamos com quase 5 minutos além do tempo regulamentar. É um desconto excessivo para este jogo. Dulcídio Vanderlei Bosquilha esqueceu o tempo. Não olha para os bandeirinhas. O jogo está terminado. Os bandeirinhas já estão fazendo sinal para Dulcídio. Atenção, ele pegou a bola. Terminou a partida! Internacional campeão brasileiro! Internacional campeão do Brasil 1975! As alegrias de 75 se repetiram em 1976. Neste ano, no dia 23 de maio, o Gigante assistiu à maior goleada de sua história. 14-0 contra o Ferro Carril. Nem bem o jogo havia começado e Caçapava já marcava o primeiro golo. Escanteio que Genal vai cobrar pela ponta esquerda, cobrou. A bola foi novamente afastada da área, sobrou para Caçapava, tirou longa distância, gol, gol, gol! Gol! Na Caçapa! Caçapava para o Inter! Abrindo num chute sensacional da intermediária, tocando a bola para o fundo do poço, apesar do pulo de Orlando que não conseguiu deter. Não tínhamos 1 minuto de jogo ainda no Gigante, 35 segundos. Em 76, o Inter conquistou outro título inédito aqui, o octacampeonato. Era só o que faltava. E o povo colorado festejou a nova vitória dia 22 de agosto, vendo Dario e Lula fazerem 2-0 no Grêmio. Eu não digo no jogo, eu digo com Dadá. Enúmera, eu perdi 4 gols, eu não aguento mais, pelo amor de Deus. Eu não sei, eu entrego na mão do povo e na mão de Deus. Zequinha tentou para Vitor Hugo. Vitor Hugo parou a bola pela meia direita, driblou a Caçapava, reteve a bola. Ainda Vitor Hugo tentou de pé direito contra o corpo de Falcão. Falcão para Lula. Lula arrancando para o contra-ataque. Atenção, são 3 atacantes contra Tadeu sozinho. Atenção, Lula entrou pela área para Dario, vai marcar o gol, atirou. Gol! Dario marca o gol. Corre como um garoto serelepe, vai abraçar o Manga, correu de um lado para outro, atirou-se no colo do Manga. O Internacional constrói um placar, quem sabe, indesmanchável a esta altura do jogo. O árbitro autoriza a nova saída do Grêmio, atenção, o Internacional está com... Valdomiro já podia relembrar a sua profecia de 73. Ela se confirmava. Isso é uma promessa que eu fiz, o Internacional ser 8 vezes campeão. O Internacional vai ser 8 vezes campeão, isso eu prometo. Você tá lembrado disso, Valdomiro? Tô lembrado, foi no campo do Grêmio, quando nós quase ganhamos o campeonato de 69. Então eu fiz essa promessa. E amanhã, se Deus quiser, eu vou cumprir essa promessa e o Tim até vai comigo. Então o Tim falou, se eu fosse campeão, 8 vezes campeão, eu pagaria uma promessa e amanhã eu vou pagar. Inter, octacampeão no Gigante. Inter, bicampeão nacional no Gigante. Os títulos da nova era vinham numa sequência impressionante.
Agora, era o Corinthians que se entregava ao Inter e perdia por 2-0 na final da Taça Brasil. Dario abriu caminho para a vitória. Atenção, é tiro direto então. Agora ele me deixa em dúvida, está com o braço... não levantou inteiramente o braço, partiu para a bola, Valdomiro, tiro direto, atenção, atirou, bateu na barreira, a bola subiu, foi para Dario de cabeça, gol! Gol do Internacional! Dario, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, abre a contagem no Beira-Rio, o Internacional, mais campeão do que nunca, parte agora para o bicampeonato brasileiro. Tantos títulos, tantas alegrias, não poderiam perpetuar-se indefinidamente. Tinha que haver uma pausa, a pausa de 77. O ano começou com a despedida de Figueroa num jogo contra o Palestino. O Inter perdia o seu maior zagueiro da era Beira-Rio. Eu acho que o Figueroa significou, primeiramente para o Internacional, foi o marco. Foi o marco da evolução do Internacional de grande clube para um grande time. E para mim significou um companheiro que me instruiu nas horas más e que batalhou comigo nas horas boas e más também. Foi um exemplo. Cláudio, o outro líder, Cláudio, um jogador que se impôs, um jogador que a gente viu ele subir, praticamente conheceu a mocidade dele, um jogador que a gente sentiu a maturidade dele e passou a tornar-se mais um líder que o Inter tem nele. Ele é um jogador com muitas qualidades, uma inteligência que eu acho que às vezes ele mesmo não aproveita. Não? 77 fora mesmo uma pausa. O gigante voltaria a viver grandes dias em 78. A seleção brasileira, como em 72, retornou ao Beira-Rio para jogar com os gaúchos. E como em 72, houve outro empate, 2-2. O lateral colorado, Lúcio, fez o nosso primeiro golo. Éder mais pelo meio, mais abertos para o lado de lá, para a perna direita, Lúcio e Tadeu Ritti. Atenção, uma falta perigosa contra o Arco de Leão. 2-0 para a seleção brasileira sobre a seleção do Rio Grande do Sul em Porto Alegre. Vamos para 29 minutos. Partiu para a bola, Lúcio atirou para o arco, gol! Do Rio Grande do Sul, Lúcio, a 29 minutos desconta. E pela terceira vez com bola parada, acaba surgindo o gol no Beira-Rio, agora 2-1 para a seleção brasileira. No Regional de 78, o Inter voltou a vencer, mas fez a festa no Olímpico. É que no dia 13 de dezembro, havia empatado com o Grêmio do Gigante em 2-2. Adilson marcou os 2 golos do Inter e o primeiro foi o mais bonito. Falcão no grande círculo do gramado, evoluindo para o campo de ataque. Bola de Falcão. Falcão para o Valdomiro. Corta a luz para o Hermes. Lá vai o Internacional. Adilson esperando na área. Hermes vai tentar a cruzada. Parou na frente do Vicente. Atrapalhado. Deu agora atrás. Entrou Jair de esquerda para o arco. Defendeu o corpo. Entrou Adilson. Vai dividir com o goleiro. Foi driblado o goleiro. Bola com Adilson. Atenção. Fechou. Atirou. Gol! Do Internacional. Gol de craque de Adilson. Um gol com letras maiúsculas do tamanho do Beira-Rio. No chute de Jair, falha de corpo que não conseguiu segurar. Entrou Adilson, chegou primeiro do que o goleiro, driblou. Parecia que não tinha ângulo no giro pela esquerda na linha de fundo, atirou por elevação no fundo da rede. 1-0 para o Internacional. 12 minutos. E chegamos a 1979. 10 anos de Beira-Rio. 9 títulos regionais, 2 campeonatos nacionais e um começo com goleada. A vitória de 4-0 sobre a Tchecoslováquia, dia 29 de janeiro. 3 golos de Luiz Fernando e este último de Falcão. Pela facilidade, Adilson. Adilson pela meia direita. Falcão encostou, brecha na defesa. Adilson vai entrando pela área para Falcão, driblou, preparou, vai marcar, driblou de novo, atirou. Gol! Do Internacional, Falcão, gol de craque, entortou toda a defesa da Tchecoslováquia, para um lado, para outro,
Falcão. Está repetido o placar com que o Brasil arrancou no México em 1970 contra a Tchecoslováquia. Lá foi 4-1, aqui está 4-0. O Internacional numa noite de futebol. Esta é apenas uma pequena parte da história do Internacional. A história dos 10 anos do Inter no gigante da Beira-Rio. No futuro, por certo, teremos muitas outras para contar. O Inter é um vencedor incansável.